A Grande Pirâmide de Gizé sempre foi envolta em mistério e fascínio. Milhões de turistas a visitam todos os anos, mas ainda não conhecemos todos os seus segredos. Finalmente, após anos de pesquisa e estudo, parece que o mistério da pirâmide foi solucionado. Localizada a apenas 24 quilômetros do moderno centro do Cairo, ela nos transporta para um passado distante e misterioso. Arqueólogos e cientistas sempre sonharam em voltar no tempo para responder a perguntas que têm sido debatidas por séculos. Será que agora finalmente descobriram a verdade por trás dessa maravilha do mundo antigo? Com toda a sua grandiosidade e perfeição arquitetônica, a Grande Pirâmide de Gizé é uma verdadeira maravilha do mundo antigo. Mas como foi possível construir algo tão magnífico sem a tecnologia moderna que temos hoje? Finalmente, o mistério foi desvendado. Não é necessário esperar pela invenção da viagem no tempo para descobrir a verdade. Descubra quem realmente construiu a Grande Pirâmide de Gizé e como eles conseguiram realizar tal feito incrível. Se você sempre teve interesse em desvendar segredos do passado, não deixe de curtir este vídeo. Mistérios antigos nos cercam e nos deixam curiosos sobre como certas construções foram realizadas, como a Grande Pirâmide de Gizé. Lembra-se das teorias que seu professor de história contou? Centenas de egípcios antigos carregaram blocos gigantes de calcário e granito para a construção dessa obra colossal. Mais de 2 milhões de blocos de pedra foram colocados precisamente no lugar, deixando um espaço mínimo entre eles. E o revestimento de calcário refletia a luz solar, fazendo a pirâmide brilhar como uma estrela, tão forte que até a lua podia ver. Será que tudo isso foi feito apenas com a força humana, ou será que há algo mais misterioso por trás disso? Realmente, a Grande Pirâmide de Gizé é um mistério fascinante. Como pode uma construção tão grande e complexa ser erguida há mais de 3.800 anos? E as suas características únicas, como as passagens internas e os 8 lados, tornam-na ainda mais intrigante. Além disso, o fato de estar alinhada com o cinturão estelar e a estrela polar, e estar localizada no centro da massa continental do planeta, parece ser algo muito além da habilidade humana. Será que há algo mais envolvido na construção dessa maravilha antiga? Deixando-nos a questionar, quem realmente construiu a Grande Pirâmide e qual foi o seu propósito? É realmente fascinante pensar na habilidade e conhecimento dos antigos construtores da Grande Pirâmide. Mesmo após séculos de sua construção, ainda nos perguntamos como e para que fins foi construída. Algumas teorias, por mais que possam parecer fantasiosas, são fascinantes e despertam a curiosidade de muitas pessoas, como a ideia de que a construção da pirâmide teria contado com a ajuda de seres extraterrestres. É claro que, como cientistas, devemos sempre buscar evidências e fatos concretos. Mas não podemos negar que essas teorias trazem um certo mistério e especulação que despertam a imaginação humana. É interessante observar como a mente humana é capaz de criar as mais variadas teorias para explicar o que não compreende. A teoria de que as pirâmides foram construídas para armazenar grãos certamente é uma das mais bizarras. É difícil imaginar como alguém poderia acreditar que uma estrutura tão monumental e complexa seria criada apenas para guardar alimentos. No entanto, essa teoria mostra como as crenças e as histórias podem ser transmitidas de geração em geração, mesmo que não tenham fundamento na realidade. A Grande Pirâmide continua a ser um mistério intrigante, e é natural que as pessoas tentem encontrar explicações para sua existência, mesmo que sejam completamente absurdas. Em 1859, John Taylor, um editor britânico, chegou à conclusão de que a Grande Pirâmide não tinha sido construída por alienígenas ou egípcios, mas sim por Noé, o mesmo que construiu a Arca de Noé. Taylor fez alguns cálculos e até desenvolveu uma unidade de medida especial, a polegada de pirâmide, que segundo ele, é quase idêntica à polegada britânica. Um astrônomo escocês ficou tão inspirado com os textos de Taylor que decidiu fazer sua própria pesquisa, cujos resultados foram publicados em 1864 em um livro de 664 páginas. Imagine quanto tempo ele levou para fazer essa pesquisa. O resultado foi bastante interessante. Afirmou que a pirâmide, medida em polegadas de pirâmide, poderia ser lida como um livro de histórias sobre o passado e o futuro da Terra.
A Grande Galeria, por exemplo, que tem uma passagem inclinada, marcos de nascimento, e está a 33 polegadas após a crucificação de Cristo. A galeria termina em algum ponto entre 1881 e 1911 polegadas de pirâmide. Acreditava que isso representasse os anos da Grande Tribulação antes da segunda vinda de Cristo. Alguns cientistas negaram as origens sagradas da pirâmide. Em 1884, foi apresentado um artigo em uma conferência na Filadélfia que afirmava que as pirâmides eram originalmente colinas. Essas colinas teriam sido utilizadas como pedreiras para conseguir pedra suficiente para edificações. Com o passar do tempo, as colinas teriam sido cortadas, e assim surgiram as pirâmides como as conhecemos hoje. A teoria da levitação acústica como método para construir a Grande Pirâmide é, sem dúvida, uma das mais intrigantes. A ideia é que o poder da mente humana e as vibrações sonoras poderiam ter sido usados para levitar os blocos de pedra e fazê-los se movimentarem acima do solo. Apesar de parecer fantástico, há quem acredite nessa possibilidade. Mas no final das contas, será que foram alienígenas, Noé ou a levitação acústica que ajudaram na construção da pirâmide? A resposta, infelizmente, ainda não foi descoberta. De fato, a maneira como os egípcios conseguiram transportar essas pedras gigantes por uma distância tão longa é um mistério que intrigou muitas pessoas ao longo dos séculos. No entanto, com o avanço da tecnologia e as novas descobertas arqueológicas, temos agora algumas respostas. Uma das teorias é que os egípcios utilizavam um sistema de roldanas e cordas para erguer as pedras e colocá-las em barcos. Esses barcos eram então transportados pelo rio Nilo até o local de construção. Outra teoria é que eles construíram uma série de rampas que iam sendo erguidas à medida que a pirâmide crescia, permitindo o transporte das pedras até o topo. Independentemente do método utilizado, o que é certo é que os egípcios eram uma civilização extremamente avançada e habilidosa em engenharia e construção. Eles eram capazes de realizar grandes obras monumentais que até hoje nos impressionam e nos deixam admirados. O mistério de como os egípcios conseguiram transportar toneladas de pedras para a construção da Grande Pirâmide foi finalmente desvendado com a descoberta do diário de bordo, de um funcionário público chamado Demerer. Este rolo de papiro de 4.500 anos foi encontrado em Wadi al-Jarf, um porto do Mar Vermelho, e descreve com detalhes o processo de construção da pirâmide. De acordo com o diário, os trabalhadores transportavam calcário de Tura a Gizé em botes de madeira. Este material arqueológico é precioso porque nos fornece informações detalhadas sobre a rotina dos trabalhadores durante vários meses enquanto realizavam o transporte. É fascinante como a arqueologia pode nos ajudar a entender melhor a história e a tecnologia usada no passado. A construção da Grande Pirâmide de Quéops envolveu muito mais do que simplesmente transportar blocos de pedra. Foi necessário um planejamento minucioso para desviar a água do rio Nilo e direcioná-la para a pirâmide através de canais artificiais. E apesar de não termos encontrado nenhum vestígio desse sistema hidráulico inteligente, arqueólogos afirmam ter encontrado evidências embaixo do Planalto de Gizé. Além disso, a descoberta do diário de bordo de Merer revelou que os trabalhadores transportaram o calcário de Tura para Gizé em botes de madeira, seguindo a correnteza por 3 dias. E a descoberta de restos de embarcações próximas às pirâmides fornece uma boa explicação do processo de construção dos navios. Tudo isso mostra que a construção da Grande Pirâmide foi uma tarefa complexa que envolveu muitas técnicas e conhecimentos avançados para a época. Agora você conhece o segredo por trás da construção da Grande Pirâmide, que não envolveu alienígenas, mas sim muito trabalho duro, transporte de calcário em botes de madeira e engenhosidade. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para ficar por dentro das novidades.